Obrigada pelo convite. Então, a parte que me cabe é falar sobre hemorragia digestiva alta varicosa, e a gente vai começar falando e mostrando imagens aqui, só um momentinho. A gente vai começar mostrando essas imagens, que são um pouco chocantes, mas é para nos situar na gravidade mesmo dessa patologia, né? Então, a hemorragia digestiva alta varicosa é um sangramento venoso, mas que se trata de vasos que estão sob alta pressão. Então, muitas vezes o sangramento é dessa forma, sangramento em jato mesmo, e que trazem uma verdadeira catástrofe para os nossos pacientes, né? A apresentação clínica é uma emergência médica, o paciente chega com um histórico de hematêmese volumosa, muitas vezes tem essa hematêmese no pronto-socorro também, e dependendo do volume desse sangramento, a apresentação clínica inicial já pode ter enterorragia. Náuseas são frequentes e muitas vezes o paciente chega com hipotensão e sinais de choque já na admissão. Então, é uma doença de mortalidade muito elevada e que todos nós médicos que trabalhamos em pronto-socorro, em UTI, nós precisamos ter esse compromisso de tratar esses pacientes da melhor forma possível para que essa mortalidade possa ser menor, né? Então, é de aproximadamente 9 a 20% a mortalidade, e os fatores que mais elevam a mortalidade são o paciente que já se apresenta com choque na admissão, a idade avançada, acima de 60 anos, pacientes que são corretamente tratados e ressangram na mesma internação, esses têm mortalidade mais elevada, e a função hepática e renal de base. Então, Child C e o MELD acima de 19 são fatores que geram um incremento na mortalidade. Só lembrando aqui que na admissão do paciente a gente tem que ter em mente o contexto clínico da hipertensão portal. Muitas vezes a gente pensa em hemorragia varicosa somente no cirrótico, mas não é só esse paciente, temos os pacientes com trombose de porta, trombose de veia esplênica, esquistossomose, e isso daí é feito uma anamnese dirigida na admissão para que a gente possa ter a suspeita clínica adequada da origem desse sangramento, dessa hematêmese. Então, a abordagem clínica inicial, o manejo desses pacientes com hematêmese franca é em UTI, certo? Uma UTI preferencialmente com uma equipe treinada, que tenha, além do intensivista, a presença do hepatologista ou do gastroenterologista na equipe, um hospital que tenha disponibilidade de endoscopia digestiva, terapêutica e de emergência, e, idealmente, hospitais que tenham possibilidade de realizar procedimentos em radiologia intervencionista, que são as terapias de resgate que muitas vezes os pacientes podem precisar. Então, é nosso compromisso também com os pacientes que nós acompanhamos de cirrose hepática, que têm varizes, ou de qualquer etiologia que tenham varizes, eles têm que ter essa noção de que se vomitar sangue, se fizer hematêmese, eles precisam ir imediatamente para um hospital de grande porte. Não é para ir para o posto ou para o SPA lá do bairro, é para se dirigir a um hospital de grande porte, porque muitas vezes eles chegam graves e não têm uma condição clínica nem para serem removidos. Então, na abordagem inicial, como toda patologia grave, primeiro vai ser estabelecimento das vias aéreas, acesso venoso calibroso, pode ser mesmo periférico, mas primeiro a gente tem que ver, muitas vezes eles rebaixam o sensório, estão com quadro de hipotensão, choque ou encefalopatia, então a proteção de vias aéreas e o acesso venoso é a primeira medida. Bom, a correção do choque a gente precisa fazer logo no primeiro momento, com uma meta de pressão sistólica em torno de 100. Claro que isso vai ser avaliado a posteriori com débito urinário e demais fatores, mas inicialmente a gente não quer causar hipertensão e nem hipervolemia nesses pacientes e nem mantê-los hipovolêmicos. O grande diferencial que a gente pode ter para esses pacientes é mantê-los normovolêmicos, né? Se nós fizermos uma reposição muito grande de fluidos, podemos precipitar que esses vasos sangrem mais, e ao passo que, se nós deixarmos eles hipovolêmicos, eles vão piorar, podem ter injúria renal, né? Vão piorar a perfusão renal, podendo levar à insuficiência renal.
Então, esse é o momento da abordagem inicial, onde é feita a coleta de laboratório e a anamnese dirigida, e o exame físico que vai nos fazer pensar na origem desse sangramento como varicoso. Bom, a meta de hemotransfusão, a hemoglobina entre 7 e 9, claro que pacientes especiais como DPOC, cardiopata, isso pode ser modificado, mas no geral entre 7 e 9, e sempre controverso o uso de plasma, plaquetas e fator 7. Então, pelo Baveno, isso não está recomendado de rotina, apesar de ser uma rotina, a gente vê os pacientes quase sempre com prescrição de plasma, né? A gente tem que lembrar que o INR ele não traduz exatamente a coagulação no paciente cirrótico, então esse tratamento deve ser individualizado. Plaquetas também não para todos. Em caso de sangramento ativo, não há uma meta no Baveno que diga a partir de tal número ou abaixo de tal número se transfunde, mas é um pouco de consenso que a plaqueta menor que 50.000 com sangramento ativo, ela deve ser reposta. Então, ainda falando aqui, sempre é uma dúvida que perguntam sobre a sonda nasogástrica, né? Chegou vomitando sangue, é para passar sonda? Na dúvida de hemorragia varicosa, não é para passar sonda? Pode passar ou não pode? Bom, a sonda nasogástrica, ela hoje em dia, ela fica limitada para aqueles pacientes que você precisa proteger a via aérea. Então, no caso de um paciente bastante sonolento, com vômitos incoercíveis, muita hematêmese, a sonda tem a finalidade de esvaziar o estômago e proteger a via aérea. Nesse caso, ok, pode ser passado, mas não é um procedimento de rotina para todos. Bem, antibiótico profilaxia faz parte dessa abordagem inicial ainda, né? A gente sabe que esses pacientes têm uma alta mortalidade e nem todos morrem do sangramento. A mortalidade também está relacionada a infecções. Cerca de 20% desses pacientes já chegam infectados. E dos que não chegam infectados, 50% desenvolvem infecção até o 7º dia de internação. Então, isso é um fator que aumenta a mortalidade e é consenso que para o Child B e C, eles recebam antibiótico profilaxia. Ceftriaxona pode ser feito 1 grama por dia, ou também está descrito o uso das quinolones. Para o Child A é discutível, parece que eles não se beneficiam dessa terapêutica porque eles cursam com poucas infecções. Os sítios mais comuns, peritonite, bacteremia, infecção urinária, pneumonia, são os mais diversos. Bom, a prevenção da encefalopatia hepática, ela é uma rotina que deve ser feita, claro que não nesse primeiro momento, que o paciente está com hematêmese franca, ainda no atendimento inicial, mas logo que a via oral seja restabelecida, é preciso fazer a prevenção da encefalopatia nesses pacientes cirróticos. 40% deles vão desenvolver a encefalopatia hepática se não fizerem profilaxia. Então, pode ser feito com a lactulose, 10 a 30 ml, 3 a 4 vezes ao dia, ou a rifaximina, que recentemente já entrou no mercado brasileiro, porém, ainda com custo bastante elevado. Prevenção da injúria renal, nós falamos lá da importância da expansão plasmática adequada, também vamos precisar iniciar precocemente os vasopressores, que vai ser motivo de um slide mais na frente, evitar as drogas nefrotóxicas e tratar precocemente as infecções. Então, a preservação da função renal é uma preocupação com esses pacientes. Agora sim, falando da terapêutica específica para hemorragia varicosa, porque até então nós estávamos nas medidas gerais, né? Mas para terapêutica específica, as drogas vasoativas, elas precisam ser iniciadas no primeiro momento, tá? Não é depois da endoscopia, quando se confirma que é varicoso, não. É na admissão, logo que o paciente tenha aquele atendimento inicial finalizado, nós vamos pensar em iniciar as drogas vasoativas. São os análogos da somatostatina, eles vão fazer uma vasoconstrição esplâncnica e uma vasodilatação renal, e eles melhoram a pressão portal. Então, o mais utilizado é a terlipressina, pelo Baveno, todos eles podem ser usados com igual resultado. E a terlipressina precisamos da cautela nos pacientes coronariopatas com AVC, e o sódio tem que ser monitorado, tá? Todos eles têm uma infusão em bolos e uma dose de manutenção.
Ainda na terapêutica específica, a eritromicina, que é uma droga, né, conhecida como antibiótico, aqui ela é usada com a finalidade procinética, ela é um potente procinético. A eritromicina venosa deve ser utilizada em todos os consensos, praticamente todos, ela é citada, numa dose única de 250 miligramas antes da endoscopia, meia hora a 120 minutos antes. Como ela ajuda esvaziando o estômago, tirando aqueles coágulos maiores, ela melhora a visibilidade da endoscopia e reduz a necessidade de um segundo exame para que o fundo gástrico seja melhor examinado. Então, com isso, ela parece reduzir também a necessidade de transfusão e o tempo de internação. É uma pena que a gente não encontre no Brasil com facilidade para usar, mas certamente nessa patologia, tempo é muito importante. Então, ela ajuda que a endoscopia consiga ter uma abordagem efetiva já na primeira tentativa. Agora, especificamente da terapêutica endoscópica. Então, assim, quando esse paciente chega, é preciso fazer todo esse passo a passo antes de chegar na endoscopia. E esse time ideal da endoscopia, ele tem impacto na mortalidade dos pacientes. Então, ela deve ser feita nas primeiras 12 horas da admissão, e isso não significa esperar 12 horas para fazer. Isso significa que dentro de 12 horas a gente tem que colocar o paciente em condições clínicas de fazer essa endoscopia. Então, logo que a condição clínica esteja restabelecida, choque revertido ou hipotensão revertida, vias aéreas ok, HB de 7 a 9, né? E aí é o momento ideal da endoscopia. Tem trabalhos que mostram que o retardo nesse exame inicial, ele tem impacto negativo, né, na mortalidade. Os pacientes que fizeram depois de 15 horas tiveram mortalidade maior. Então, o padrão ouro aqui para varizes de esôfago é o uso de vasopressores mais ligadura elástica. Primeiro o endoscopista vai entrar e fazer o exame inicial, detectar se o sangramento é de varizes de esôfago, provavelmente ele vai ou ver sangue ativo, né, sangramento ativo, ou sinais de sangramento recente no esôfago, ou se esse sangramento vem de varizes gástricas. Então, quando a varize é esofágica, a gente sai com o aparelho e adapta esse kitzinho de ligadura, que nada mais é do que um cap, com várias ligas elásticas abertas aqui, e uma manopla que faz com que dispare um elástico de cada vez. Então, chegando de frente ao vaso, o vaso é sugado para dentro desse cap e é disparado uma liga, e no final fica esse aspecto aqui, o vaso ligado. Esse é o padrão ouro para sangramento de varizes esofágicas. A escleroterapia fica em segunda opção. Esses vasos precisam ser perfurados, né, por uma agulha para que se injete o agente esclerosante. Então, isso é um problema, às vezes, para os pacientes com deterioração da função hepática, com CHARD-C, com a crase sanguínea muito ruim, porque a gente precisa perfurar o vaso, e também o agente esclerosante, ele pode ganhar corrente sanguínea, dependendo do volume que é usado, né, e ganhar circulação sistêmica. É uma terapêutica eficaz, mas é a segunda opção. Bom, se o sangramento é de varizes gástricas, a gente vai precisar usar a classificação de Sarin para nos ajudar, se é GOV, né, se é uma varize esôfago-gástrica, ou se é uma varize gástrica isolada. De todos os casos, sempre, o adesivo tissular é a primeira escolha, que é a cola, né? Agora, para o GOV1, que é essa varize de gástrica, de pequena curvatura, que é prolongamento de varize esofágica, a ligadura elástica ela pode ser usada também. Então, o padrão ouro para varizes gástricas é o adesivo tissular. Aqui é uma demonstração que o professor Ivan Urso postou no site Endoscopia Terapêutica, é um vídeo bastante explicativo, didático, onde ele mostra aqui um cordão varicoso de fundo, nesse caso não está com sangramento ativo, né? E aqui a ultrassom endoscópica, mostrando o enovelado de vasos com Doppler, e aqui ele aplicou a cola, que é o cianoacrilato, junto com o lipeodol, e faz a oclusão desse vaso. A cola endurece esse vaso e oclui. E aqui a visão de 3 meses depois, o vaso ocluído e a cola sendo extruída aqui para dentro da luz do estômago. Nesses pacientes que fazem essa terapêutica de varizes gástricas, a gente deve sempre considerar uma injeção adicional de cola
2 a 4 semanas depois, ou associar beta-bloqueador, ou ambos, ou TIPS. Bem, então vamos dizer que a gente faça toda aquela abordagem inicial, terapêutica endoscópica, e o paciente, o endoscopista saiu satisfeito que conseguiu uma hemostasia adequada. Esse paciente precisa ficar em jejum pelo menos 24 horas. HB e HT devem ser monitorados nos primeiros 3 dias a cada 12 horas, depois até o 5º dia, uma vez ao dia, para a gente ver ressangramento. Nem sempre o ressangramento vai ser hematêmese, pode ser caracterizado por queda da HB. Bom, a profilaxia da encefalopatia vai ficar até as fezes saírem sem sangue, e as drogas vasoativas por 5 dias. Bom, agora, os pacientes que são considerados alto risco de ressangramento, quem são eles? O Child B, que se apresenta com sangramento ativo na endoscopia, e o Child C de 10 a 13 pontos. Esses são considerados pacientes de alto risco para ressangrar. E como eles estão numa condição clínica estável, depois da endoscopia e da terapêutica inicial, deve ser considerado usar o TIPS, que a gente vai citar mais na frente, para descompressão, né, um TIPS precoce ou preventivo, nas primeiras 72 horas, com o intuito de evitar o ressangramento. O Child C, acima de 14 pontos, ele tem mortalidade próxima a 100% quando ele é submetido ao TIPS, então passa a ser uma terapia fútil, não está indicada. Então, o Child C até 13 pontos, ele se beneficia. Bom, o ressangramento, né? Muitos pacientes, de 10 a 20%, mesmo com a terapêutica farmacológica endoscópica adequadas, eles vão ressangrar. E o que fazer nesse ressangramento? Se o ressangramento for leve e a função hepática estiver preservada, sim, estiver estabilizada, né? Não for um paciente muito, com a função hepática muito deteriorada, aqueles pacientes que a gente vê que a HB está caindo, mas que não fez hematêmese franca, não chocou novamente, então são pacientes que estão clinicamente estáveis e o sangramento é leve, pode ser feita nova endoscopia. Se o sangramento é severo, volumoso, ou se a segunda endoscopia já falhou, nós vamos entrar nas terapias de resgate. Bom, das terapias de resgate, nós vamos citar da melhor endoscópica para menos eficaz, né? Então, a melhor atualmente é o stent metálico autoexpansível, né? É uma terapêutica que o endoscopista vai liberar essa prótese, ele entra fechado, né? E ele é disparado no esôfago, de forma que ele faz uma compressão na parede do esôfago. Ele tem um ótimo controle no sangramento e ele tem muito menos complicações do que o balão de tamponamento. Precisa do endoscopista, precisa do material, que é um material caro, mas ele pode ficar lá por média de 7 dias e ele tem uma ótima eficácia. Bom, a segunda opção é o balão de tamponamento, ele ainda é citado nos consensos, ele permanece como opção, mas ele tem altos riscos relacionados ao uso. Então, eu vou dar um pouquinho mais de atenção ao balão, porque a gente tem que entender que, para muitas realidades, o balão vai acabar sendo a primeira escolha, apesar dele ser uma terapia de resgate. Então, quais são essas situações, né? Hemorragia varicosa grave em localidades que não há endoscopia disponível, que, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil, na nossa região é bem frequente. Nós temos áreas endêmicas de hepatite B e delta no interior, como a doutora bem falou, e muitas vezes não temos nenhum hospital de referência para esses pacientes lá onde possa ser atendido um quadro de hemorragia grave. E instabilidade hemodinâmica que impeça a realização de endoscopia. Então, é aquele paciente que é admitido exsanguinando de verdade, né? O sangramento muito volumoso e que mesmo com as medidas de estabilização, até o uso de drogas vasoativas, a pressão não melhora, ele está chocado e a gente precisa, de alguma forma, fazer o tamponamento rápido. Bom, o balão evoluiu nas últimas décadas, né? Inicialmente ele pegava ali só o cárdia e a parte distal do esôfago, o sangue Staken Blackmore, que é o mais conhecido, que é esse segundo aqui, que tem o balão gástrico e o esofágico, e ele consegue drenar o estômago por esses furinhos aqui na sonda gástrica. E o mais moderno, que é o Minnesota, que é o melhor, ele também tem o balão gástrico e esofágico, mas além de drenar o estômago, ele drena também o esôfago, ele tem esses furinhos aqui, porque o esôfago vai ficar tamponado e é um risco, isso que acumula aqui em cima de secreção, um risco para broncoaspiração.
Então, ele já é uma melhora, né, do Blackmore. Aqui está o esquema do balão instalado, o balão gástrico insuflado, o balão esofágico, esse aqui é o sangue staking. Bom, vamos falar aqui um pouquinho. Ele está em desuso na maior parte do mundo por causa dos riscos, então, esses riscos eles são tanto na passagem quanto nos cuidados que a gente deve ter quando a gente impõe esse tratamento ao paciente. Esse é um procedimento de todo o médico e não do endoscopista, é do emergencista, é do intensivista e é de qualquer um que vai estar na linha de frente para receber esse paciente no pronto-socorro. Então, eu decidi perder um tempinho aqui para explicar como deve ser feita essa instalação de forma segura. O balão ele precisa ser passado igual uma sonda nasogástrica até o estômago e é confirmado através da ausculta, a gente joga ar, bota o esteto lá no estômago e ouve o ruído. É recomendável que a gente encha o balão gástrico com menos quantidade de ar e radiográfico, para garantir que ele esteja na câmara gástrica. Então, no sangue staking, por exemplo, o volume do balão gástrico é cerca de 250 ml. Então, a gente pode colocar só 50 e depois, garantindo que está no estômago, aumentar o volume do balão para o volume correto. Aí vai tracionar até o cardio, vai fixar, e aí sim vai encher o balão esofágico usando o manômetro. O esofágico precisa do manômetro e essa pressão não deve exceder 20 a 30 milímetros de mercúrio. Então, esse balão vai ficar sob tração, a tração não pode exceder 500 ml. Esse balão esofágico ele deve ser desinsuflado a cada mais ou menos 6 horas, deixar ele meia hora desinsuflado para evitar a necrose do esôfago, aspirar a orofaringe com frequência, checar a pressão do balão esofágico também com frequência, e o tempo de permanência dele é de 24 horas, tá? Não pode exceder 24 horas. Pode tirar antes? Pode, desde que você esteja com o endoscopista na sala, o paciente estável, pode ser tirado antes, mas nunca depois de 24 horas. Bom, as complicações, obstrução de via aérea, compressão do átrio causando choque pelo balão gástrico, pneumonia aspirativa, laceração de esôfago, são inúmeras. Aqui, caso do New England, balão que foi passado, perfurou o esôfago e foi parar aqui no pulmão. Esse aqui, o balão gástrico, foi inflado no esôfago e rompeu o esôfago. Então, sempre muita atenção. Agora, mais uma terapia de resgate, são os TIPS, radiologia intervencionista, tá? É o radiologista que passa, faz um shunt da veia porta direto para a veia cava, o sangue passa direto para lá e diminui a pressão. Então, esse TIPS, aqui está uma imagem ilustrativa ó, das colaterais que vão para o esôfago ali causar as varizes antes e depois da instalação do TIPS. Se ainda sobram algumas veinhas, eles ainda podem ser tratados com mola. Então, é uma terapêutica bastante eficaz no controle do sangramento. Complicações são encefalopatia e a oclusão do stent, e o child ser acima de 14 não tem benefício. Bom, as terapias de resgate terminam na cirurgia, que é a derivação sistêmica, uma cirurgia que é eficaz, sim, para o controle, porém ela tem uma elevada mortalidade que se torna quase impeditiva, cerca de 40% de mortalidade, e esses pacientes, em geral, eles não têm condições cirúrgicas para entrar em sala. Terapêuticas ainda promissoras, para variz gástrica, essa é uma terapêutica endoscópica, que é o coil junto com o cianoacrilato, que por ultrassom endoscópico é colocada uma mola dentro da variz gástrica e ali jogado a cola. Então, ela tem uma eficácia maior e a cola não ganha tanto a circulação sistêmica, que é uma preocupação quando se usa a cola, é a embolia à distância, né? O BRTO, que é o balão, que é passado também por radiologia intervencionista, ele chega aqui no ramo onde tem as colaterais, oclui e joga o agente esclerosante para esclerosar a variz do ramo principal até onde chega no esôfago. Então, como mensagem final, a gente precisa sempre ter em mente, todo médico, que é um quadro muito grave, que nós precisamos estabilizar o paciente clinicamente, usar vasopressores, iniciar antibiótico profilaxia para aqueles que não estão infectados na admissão, os que estão infectados, antibiótico terapia. Prevenção de encefalopatia da injúria renal, precisa estar em mente. E o tratamento específico, eritromicina quando possível, endoscopia terapêutica, monitorar ressangramentos,
é um paciente para UTI, e as terapias de resgate quando estão indicadas. Obrigada. Excelente, doutora Aline, super didática, né? Explanou aí todas as diagnósticos, né? Quer dizer, a hemorragia varicosa, ela não é só da condição do cirrótico, né? Colocou muito bem, colocou todas as situações da terapêutica. Excelente. Vamos ver aqui, tem algumas perguntas, Aline. O Luigi pergunta se o paciente que faz uso de trombóticos e faz HDA, qual as restrições, né? As medicações devem ser suspensas e se na profilaxia secundária haverá alguma modificação, Aline? Sim, então, assim, em todo caso de hemorragia, a gente vai suspender os antitrombóticos quando os pacientes são admitidos, né? E o momento de reintroduzir é sempre um conflito, né? A gente vai reintroduzir quando conseguir uma terapêutica adequada para essas varizes. Então, ele vai entrar em programa de ligadura, vai fazer essa primeira, se for variz de esôfago, vai fazer essa primeira na emergência e vai continuar fazendo a ligadura mensalmente, até que a gente tenha a erradicação ou que só tenha vaso de fino calibre e vai tornar essa anticoagulação mais segura. Uhum. O Luigi, ele fez uma pergunta, né, Aline, de uma condição muito peculiar, que é aquele paciente que tem uma trombofilia e tem hipertensão portal, né, uma condição bem não comum, né? E aquele paciente que faz hemorragia digestiva alta, que está em antitrombótico, Aline, e não é por varizes, né? Sei que não é o assunto da aula, mas você poderia orientar também? Então, assim, de qualquer forma, no momento do sangramento agudo, vai precisar ser suspenso, né? E aí, no caso da hemorragia não varicosa, a gente vai precisar iniciar a terapêutica, se for doença ulcerosa péptica, iniciar o tratamento específico, vamos dizer assim, que é uma úlcera, precisa estar com a base limpa, já em cicatrização, para a gente conseguir iniciar de volta, né, o antitrombótico. Então, é adequado que se espere aí pelo menos 2 semanas, o tempo, né, de ação, para que a gente possa retornar com mais segurança. Excelente, Aline. Você também colocou uma situação que é bem corriqueira, né, que a gente acaba vendo um pouco de excesso, que é o uso de hemoderivados, né, Aline? Você queria aproveitar esses 2 minutos para reforçar mais o assunto, porque nós pegamos os pacientes e eles vêm sempre com muito hemoderivado prescritos, né? Sim, a gente tem que lembrar, assim, da nossa... A gente trata a nossa consciência, às vezes, né? Quando a gente vê um INR alargado, enfim, uma plaqueta ali de 60, 70 mil e quer fazer, a gente tem que lembrar que esses pacientes, se eles fazem uma trombose de porta ou uma trombose mesentérica, isso vai agravar a hipertensão portal e ainda vai piorar a hemorragia e vai aumentar a chance de ressangramento. Então, é um pouco de tratar a ansiedade do médico, né, e tentar se basear. É claro que a gente, quando tem a tromboelastografia, a gente faz isso de forma muito mais segura, né, e aí a gente vai ver o que realmente aquele paciente precisa receber e fazer a terapêutica adequada. Infelizmente, não é a nossa realidade do SUS, né, do dia a dia, então é utilizar o bom senso mesmo, né. Excelente, muito bom. Mas parece que aqui nessa situação é aquela frase menos é mais, né? A gente segurar um pouquinho a mão. É verdade. Para não sobrecarregar o paciente, a volemia. Sim, e assim, outra coisa que eu queria comentar é que quantas coisas precisa um ambiente hospitalar para acolher de forma adequada esse paciente, né? Com amplo esse espectro de terapêuticas que ele possivelmente vai precisar. Então, eu acho que é nosso dever lutar para que a gente tenha um hospital digno para receber esses pacientes, que tenha endoscopia de sobreaviso. O SUS precisa que isso funcione, precisa ter um hospital de referência, pelo menos, no município, né, para receber esses pacientes e que eles tenham essa possibilidade de ter a endoscopia no momento que precisa e de ter a terapêutica até. A radiologia intervencionista, infelizmente, não é uma realidade no nosso estado, né, e na maioria dos estados não é. Então, é uma doença grave, de altíssima mortalidade,
e que a gente, infelizmente, não consegue atingir as terapêuticas que são padrão ouro por conta de disponibilidade do recurso, né?